Olá pessoal, boa tarde. Sou o Jalaí da Cronos Contabilidade. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E eu gostaria de tratar com vocês agora um tema que me veio de repente na minha mente. Achei que seria pertinente conversarmos um pouco sobre esse assunto. Falando de empreendedorismo, quando pensamos em empreender, o que devo saber sobre a economia do meu país, sobre a situação econômica do país, antes de investir o meu dinheiro em um potencial negócio? Tem algumas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção. E eu gostaria de conversar isso com vocês agora. Eu separei por alguns tópicos e a gente vai tentar falar por tópicos aqui. Acho que é uma coisa muito importante a ser discutido, né? Porque, infelizmente, não é todo momento que está favorável para investir, né? Para empreender. Isso é importante. A primeira coisa a ser observada é uma coisa chamada inflação. Inflação basicamente é o poder de compra. O poder de compra da população. E quem é essa população? Bom, é só você olhar à sua volta. Basicamente são os trabalhadores. As pessoas de baixa renda são as que realmente consomem, tá? Então, essas pessoas, elas geralmente gastam bastante com itens básicos, como alimentação, produtos de limpeza, produtos do dia a dia, serviços como cabeleireiro, manicure, pedicure, todas essas coisas, ração animal, essas coisas básicas do dia a dia. Então, a inflação ela se dá exatamente nessas coisas. Quando você percebe que a inflação está muito alta, quando você vai no supermercado, você percebe que itens básicos de alimentação, um quilo de arroz, um quilo de feijão, você já verifica que o valor está muito alto. A carne, o leite, o açúcar. Isso quer dizer que a inflação está muito alta. Então vai impactar o poder de compra desse consumidor. E ele consumindo menos, vai ser menos dinheiro circulando na praça. Ele vai ter menos disposição para gastar. Então, se você empreende, você vai empreender, em um produto muito específico, um nicho muito específico, você vai ser um prestador de serviço, você vai ser ou você vai abrir uma loja, uma pequena loja de materiais de construção, é importante que você preste atenção nessas coisas, tá? Se a inflação está muito baixa, a gente percebe que os produtos também, os preços dos produtos, ele acompanha, né? Ele está estável, né? Está em um preço razoavelmente instável para que as pessoas possam consumir. Né? E as pessoas sentem segurança para fazer isso. Então veja, as pessoas elas vão dar geralmente preferência para comprar aquilo que é mais necessário para ela no dia a dia. Então ela vai tentar pagar as contas básicas dela, como água, luz, telefone, internet, material escolar para as crianças. Ela vai dar sempre preferência para essas coisas que são mais urgentes. Se tem ali uma reforma na minha casa que eu devo fazer, eu vou adiar e vou deixar um pouco para depois. Então, o dono do depósito de material de construção, ele vai perceber que vai haver uma queda nas suas vendas. Então, a inflação é justamente isso. Ela é a percepção da corrosão do poder de compra do consumidor. Então, esse é um ponto que você deve prestar bastante atenção. Precisa ter bastante cuidado com isso. Uma dica: onde que eu consulto isso?
sempre procure consultar dentro dos sites oficiais do governo, onde que está essa inflação. Existem alguns índices que mostram isso. Você pode entrar na internet e fazer uma busca como, por exemplo, IPCA, por exemplo. Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ela vai buscar o índice, ela vai ver. Você vai ver um gráficozinho lá, e sempre vai mostrar um gráfico ou uma tabela mês a mês, onde mostra esse índice, se ele avançou ou se ele diminuiu. Tá? Então ali você já consegue ter uma métrica para você consegue ter informação para você tomar essa decisão, tá bom? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, taxa de juros, Selic. Todo empreendedor, ele sempre vai pensar em empreender, a princípio, ele sempre vai utilizar o caixa dele, o dinheiro que ele tem. Ele vai dar o primeiro passo utilizando o dinheiro dele, aquela reserva que ele tem, que ele destinou para aquele fim, para poder empreender. Ele sempre vai fazer isso. Em um segundo momento, ele vai se planejar para trabalhar através de parcerias com instituições financeiras. Ou seja, ele vai estabelecer uma rotina dentro da sua própria empresa, contratando profissionais que façam o trabalho de organização financeira dele, como, por exemplo, um contador, para organizar as finanças dele, organizar a questões de faturamento, montar para ele um balancete, organizar as despesas, as receitas. Tendo tudo isso muito bem organizado, agora ele vai tentar conseguir crédito perante as instituições financeiras, né? Se o produto dele é um produto vendável, é um produto que faz sentido, ele com as finanças muito bem organizadas, muito bem montadas, ele não vai ter quase dificuldade nenhuma em conseguir um crédito. Aquele crédito que todos os empreendedores eles têm, que é o crédito para o dia a dia, para rodar o fluxo de caixa dele. Ou seja, todo grande empreendedor, e aí eu estou indo para os maiores, os grandes empreendedores, dificilmente eles trabalham com dinheiro próprio, com recursos próprios. Eles sempre trabalham com recursos de terceiros, com bancos. Eles financiam os seus projetos através dos bancos. Tá? É assim que funciona. Então, o banco empresta aquele recurso, aquele dinheiro destinado para aquele projeto, ele desenvolve aquele projeto, aquele produto, ele vende, devolve o que é do banco, mas com a taxa de remuneração dos bancos, que é a taxa de juros, e o percentual de remuneração dos sócios ou da própria empresa, né? Geralmente é assim que acontece. Tá? Então, quando a taxa de juros dos bancos ela está muito alta, o que acontece? Vai criar uma inibição no mercado para tomar o crédito. Primeiro, os bancos eles vão apresentar um critério, ele vai subir a régua dele para poder fazer esse tipo de empréstimo. Então, aquele pequeno empresário, médio e pequeno empresário, ele vai ter bastante dificuldade para conseguir esse crédito. Se ele conseguir, se o banco de repente liberar, falar, tudo bem, teu cadastro está ok, eu vou liberar o crédito para você, quando ele for ver, ele não vai interessar muito porque a taxa de juros está muito alta. E essa taxa é medida através da Selic, é chamada Selic. Tá? Então o custo do dinheiro ele fica muito caro. Então vai impactar no preço do meu produto ou a minha margem de lucro ela vai ser bastante reduzida. Tá? Então procure antes investigar essa situação também, que é a Selic. Tá? Entre aí pelos sites oficiais e pesquise taxa de juros, a Selic. E veja qual que é a evolução dela dentro de um período, a gente aconselha sempre um período de 12 meses. Tá? Mas não faça comparação apenas do ano atual, do período atual que você se encontra. Sempre faça a comparação entre o período que você está, o ano que você está, com o ano anterior. O ano anterior você vai verificar
nesse período, como que eu estava? Como que a taxa Selic estava? E neste ano, como que ela está se comportando? Tá? Então, se ela estiver muito alta ou com tendência a subir muito, é um fator de preocupação. Tome bastante cuidado com isso. E terceiro, a terceira coisa que eu queria tratar com você é taxa de câmbio. As pessoas geralmente têm dificuldade de entender o que é câmbio. Não é câmbio de carro não, tá, pessoal? Não é aquela coisa, aquela alavanca do carro não. Não é isso não. Taxa de câmbio, basicamente o que é? É a variação do dólar ou de outras moedas em relação ao real, a moeda brasileira. E por que isso é importante? Porque as empresas, principalmente aquelas empresas que dependem de produtos importados ou produtos com alto índice de percentual de importação, ou seja, tem produto que ele é meio a meio, ele tem parte do produto em si, ele é de origem nacional e parte dele é de importação. Então, basicamente esses produtos que são importados e que têm uma alta composição de componentes importados, eles sofrem muito com taxa de câmbio, com variação cambial. Então, ou seja, se o dólar que é a moeda mundial, né? Todo mundo sabe que o dólar é a moeda mundial. Quase todo o comércio mundial ele é comercializado em dólar. Então, quando essa moeda ela está muito alta, o valor do dólar está muito alto, compromete muito as empresas que trabalham com esses produtos. Vide aí as empresas de tecnologia, empresas de fertilizantes, outro ramo de atividade aí que tem bastante componentes importados, a indústria farmacêutica, por exemplo, indústria química, tá? Então, grandes empresas do nosso país, basicamente elas trabalham com produtos importados. Elas têm um alto nível, alta taxa de produtos importados em sua composição, na composição dos seus produtos ou dos seus serviços. Então, quando a taxa de câmbio ela está muito, ela está saltando muito, ela está variando muito, o dólar está subindo, está descendo, está subindo, está descendo muito rápido e criando muita instabilidade, isso cria dificuldades, tá? Porque as empresas elas vão esperar que isso estabilize para poder ela investir. Então, aquele projeto que ela tinha para investir agora, sei lá, grandes empresas vão pegar grandes conglomerados de empresas aí, de repente tem um projeto para investir aí de 5 bilhões de reais. Ela vai esperar um pouco, ela não vai fazer isso agora. Esses 5 bilhões, quando ela injeta na economia, ela cria uma cadeia de produção. Tá? Então, e é isso que é importante. Quando ela coloca esse dinheiro no mercado, ela cria uma cadeia de produção. Várias outras empresas menores que trabalham na base de sustentação dessa empresa se beneficiam com esses recursos. Então, quando a taxa, quando a questão do câmbio ela está muito insegura, está muito com muitos problemas, né? As empresas elas tendem a segurar. Então, essa é uma questão que é muito importante e que é preciso que você marque no seu caderninho aí, que é uma coisa que você precisa ver. Faz uma pesquisa antes, procura ver pelos meios de comunicação, né? Pelas mídias aí, mídias sociais, sites do governo, dá uma olhadinha. E se você perceber alguma coisa nesse sentido, que está tendo dólar muito alto, né, em relação ao real, ou coisas desse tipo, é um fator que deve acender uma luz vermelha aí, tá? Então precisa ter cuidado com isso.
Outra coisa que precisa ser observada também, mercado de trabalho e renda. Isso é uma coisa que precisa, é muito importante, é preciso ter cuidado com isso. E o que é mercado de trabalho e a renda em si? Como que anda o nosso mercado de trabalho? Tem muitas pessoas empregadas? Tem muitas pessoas ou desempregadas? Né? Como que está essa situação? Então, é uma coisa que você precisa observar. Se a pessoa está desempregada, ela não tem dinheiro para consumir naquele momento. Ela não tem dinheiro para consumir. É claro que sempre vai haver um nível, né? Sempre um percentual de nível de desemprego, tá? Mas, pessoal, é importante que vocês façam essas consultas nos sites oficiais do governo, tá? Não façam apenas, não tirem essas conclusões apenas através das mídias, né? Porque às vezes, e eu não estou falando que as mídias não são seguras, as informações não são seguras, né? Então tem as mídias confiáveis tradicionais que a gente tem hoje aí, elas trazem sim notícias que são confiáveis nesse sentido, né? Posso citar aqui algumas, CNN, tá? CNN geralmente tem bastante notícia boa e confiável. Mas procure sempre confrontar essas notícias com os sites oficiais do governo, para ver se esse índice ele faz sentido, se o que a imprensa está dizendo e o site oficial do governo, a informação cruzada, elas estão de acordo. Tá? Então, onde que eu consigo consultar para saber como que está o mercado de trabalho? IBGE, vai no site do IBGE e tem lá. O IBGE ele divulga os dados mensalmente, através de um PNAD contínua. Tá? Você vai no site do IBGE e vai lá, tem uma abinha lá, PNAD contínua. Você clica lá e você vai ver o índice de desemprego mensal. Ele sempre também vai fazer essa comparação, ano a ano. Então, comparando um ano com o outro. Tá? Então, se você já começa a notar, você já pesquisou o IPCA, lá em cima, lá, está alto. Você já pesquisou a Selic, sempre de um ano para o outro, também aumento. Aí você pesquisou aí, agora o IBGE para saber o índice de desemprego, através do PNAD contínuo. Você está vendo que está sempre um aumento, uma escala de subida. Toma muito cuidado. Às vezes é melhor você dar uma segurada. Tá? Então, índice de desemprego é uma coisa muito importante, porque pessoas desempregadas, elas consomem, mas consomem muito pouco. Aliás, muito pouco é a palavra que não existe, né? Elas consomem pouco. Tá? Então, assim, tomem cuidado com isso. Tá? Procurem, se puder segurar um pouco, segura um pouco ali até as coisas se estabilizarem, para você fazer esse investimento de uma forma segura, que não comprometa os recursos que você tem, né? E não comprometa aquele sonho que você tem de um dia empreender. Uma outra questão, procure verificar os setores de crescimento dentro da sua própria realidade. Procure fazer isso dentro da sua própria realidade. Isso primeiro, no seu bairro. Tá? Primeira coisa, no seu bairro. Qual a demanda do bairro ali? O que tem? Depois, falando de uma forma micro ali, né? Bairro, cidade, as cidades circunvizinhas ali, e até mesmo estadual, e depois você faz até um plano nacional para ver quais são as tendências, o que está rolando, o que está dando, o que está indo bem, né? Faça essa análise, procure saber, faça uma análise com mais, né? Às vezes ali no boca a boca, conversando com os comerciantes, fazendo uma pesquisa na internet, dê uma volta, procure saber, troque ideia com as pessoas, tá? Isso é muito importante para você poder
tomar uma decisão estratégica. Tá? Então, assim, crescimento, vou dar um exemplo para você setores hoje que estão em crescimento. Tecnologia, alimentação, e principalmente alimentação saudável, né? Hoje está em crescimento, o pessoal da área da vegana aí está em crescimento. Energia renovável, serviços digitais, tá? Bastante em crescimento. Agora, tudo aquilo que depende do setor público hoje, os serviços que são relacionados ao setor público hoje, eles estão tá um pouco ali. E eu digo isso que é a minha área, né? Setor de contabilidade, que basicamente atende, é uma área privada, mas que atende diretamente ao setor público. Mas procure saber qual que é a tendência. Tá? Qual que é a tendência para você fazer os seus investimentos hoje. Ambiente regulatório. Ambiente regulatório, basicamente, é o setor tributário. Né? O que o Brasil hoje está fazendo a respeito da tributação? Que é muito complexa, muito difícil, que toma parte do lucro do empreendedor, das empresas, vai tudo para atender a essa demanda do setor regulatório. Né? Então, o que o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, está propondo de leis para melhorar essa questão? Procure saber. Tem alguma coisa sendo feita? Recentemente nós temos aí, né, uma atualização, né, no sistema tributário. Né? Então, saiu a nova atualização, esse novo sistema tributário que vai começar a ser implementado de verdade a partir do ano que vem. Né? Então, até 2030, 2031, aí nós teremos mudado basicamente toda a sistemática tributária no sentido de facilitar, né, as operações, ajudando bastante. Né? A reforma tributária ela veio para isso, ela tem essa finalidade, ajudando bastante aquelas pessoas as grandes empresas, né, pequenas empresas, pequenos comércios, né, facilitando a compreensão do sistema tributário e a entender, porque hoje vou falar a vocês de uma forma bem real. É muito difícil, é muito complicado, é muito difícil de entender o sistema de hoje. Procure verificar, principalmente, se tem alguma coisa saindo a respeito do MEI, do lucro presumido, empresas Simples Nacional, ME. O que o sistema regulatório de hoje está oferecendo para facilitar a sua vida? Procure investigar sobre esses assuntos, tá bom? Uma outra coisa é verificar como é que está a confiança do empresário hoje. As pessoas que já estão investindo, que já estão há anos aí trabalhando já tem a sua própria empresa, já empreendem há um bom tempo, procure ir conversar com elas. Né? Toma um tempo seu, separe um tempo seu, saia, vá conversar. E essa conversa é um tete a tete mesmo. É uma conversa como nós estamos tendo aqui. Pergunte para ela, cara, faz sentido hoje? Como é? Tá fácil? Fácil nunca vai ter, o cara nunca vai falar para você que é. Mas ele vai dizer assim, se ele for sincero, ele vai dizer se o ambiente está propício ou não. Olha, se você tiver um pouco de persistência, né, e vontade de correr risco, né, ou seja, coragem de correr risco, a pessoa vai ser sincera e vai te falar. Tá? Então, em resumo, pessoal, antes de investir, pergunte-se, a economia está crescendo ou ela está retraindo? A economia está pujante ou ela está fraca? Ela está caindo? 2. O consumidor tem poder de compra hoje? Ele está podendo comprar? Ele está podendo gastar?
Ou está todo mundo liso? Como que está essa situação? Faça essa pergunta. Terceiro, o crédito está acessível? Os bancos estão facilitando para o empresário? O preço do dinheiro está muito caro? Faça essa pergunta. O setor que escolhi está em expansão? O setor que eu atuo, que eu trabalho, ele está crescendo? Ou ele está encolhendo? Faça essa pergunta. As regras fiscais e regulatórias estão estáveis? Ou estão toda hora mudando? Estão com problemas? São coisas que você deve observar. Tá? Uma outra coisa que eu deixei de pontuar aqui também é verifique também no cenário político do país, como é que ele está. Se está tendo muita briga, se está tendo muita confusão, tá? Isso é uma coisa também para te chamar a atenção. Porque quando isso acontece, geralmente a gente tem uma coisa chamada insegurança jurídica, tá? A gente acaba aqui tendo inseguranças política, jurídica, vide as duas, tá? Então isso também impacta muito no preço dos produtos, na capacidade de investimento que as empresas têm, ou pelo menos na vontade que ela tem de investir, pelo menos naquele momento. Tá bom, pessoal? Esse é o recadinho por hoje. Quero pedir a você que se inscreva no canal, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo a alguma pessoa que de repente está precisando ou quer abrir sua própria empresa, seu próprio negócio. Dê um like no vídeo aí também, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de relevância, ele possa entregar para mais pessoas. E ative o sininho aí das notificações. Nós vamos estar sempre postando vídeos aqui, vídeos com esse conteúdo, no sentido de orientar vocês, de mostrar para vocês o melhor caminho antes de tomar uma decisão. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco, não sei de tudo, mas o pouco que eu tenho a gente tenta compartilhar. E estamos juntos, pessoal. Até mais.